A gente saiu de um faturamento de, ó, em julho, 9, agosto, 7, setembro, 3 mil. Aí, em outubro, a gente foi para 37 mil. Aí, em novembro, a gente fez 25 mil. Em julho, a gente estava fazendo 26 mil. A gente já começou a fazer em julho. Caraca, Juliana, anda mal, hein? Quando a gente saiu do Conversão do ao vivo, a gente saiu com sangue nos olhos, né? E a gente já foi para 41. E aí, o jogo começou a mudar de fato, né? E aí, a gente fez a meta, né, dos 100 mil. Oi, Fernando, tudo bem? Você fala de onde? Tudo bem, eu falo de Rio Verde, Goiás, né? Eu tenho 34 anos, sou casada com o Murilo, sou mãe do Bento e eu tô muito feliz, tô até emocionada de estar dividindo esse momento com você, né? Nós estamos juntos desde 2021 no Conversão, recentemente no Altitude, e para mim é uma alegria imensa construir esses resultados com o seu time, com você. Eu fiz faculdade de teatro e pós-graduação em eventos, né? Morava em São Paulo, capital, mas meu marido é agrônomo e a gente foi transferido aqui para Rio Verde, Goiás. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a trabalhar na minha área em eventos, num parque aqui da cidade. E eu conheci a Juliana, que trabalhava no financeiro, eu fazia eventos, ela era o financeiro. Nós ficamos grandes amigas, ela é minha melhor amiga e hoje é minha sócia. Lá a gente começou um relacionamento muito bom e isso em 2012, né? Aí em 2015, né? Trabalhamos juntos até 2015. Em 2015 a gente resolveu empreender e ter o nosso primeiro negócio. Na época a gente comprou um quiosque do Chopp Brahma no shopping, né? No shopping da cidade. E a gente ficou 2015, 2016 e 2017 apenas com o quiosque. Quando chegou 2017, eu queria muito voltar para o meu segmento, que era eventos. E aí foi quando a gente abriu uma agência de eventos no shopping mesmo. Era até legal porque o quiosque era na frente da agência, então a gente conseguia controlar a operação e também desenvolver o trabalho na agência. E nesse Assim, momento vocês não anunciavam na internet? Não era não, nada. a gente não sabia E nada, como assim, vocês nem... conquistavam clientes? Assim, era no boca a boca, ia divulgando? Como é que era a recomendação? Era no boca a boca. Por exemplo, quando a gente chegou, a gente começou a fazer um trabalho pelo Instagram. A gente já tinha o Instagram, então a gente Perfeito. começou a fazer um trabalho no orgânico mesmo, divulgando que a gente estava trazendo um novo nicho para a cidade. E aí a gente foi pegando uns eventos e como as crianças elas se apaixonam e os pais na hora no evento viam, né, outros pais fazendo, sempre tinha bastante gente nos eventos, um foi indicando para o outro e a Show. coisa foi acontecendo, foi Legal. basicamente assim. E aí a gente começou a ver um crescimento significativo para a gente na época, Thiago. Era faturar lá em média 7 mil reais, 10 mil reais, vamos falar assim, né? Por mês. Por mês. Porque na época a gente vendia os personagens em torno de 390 a 450 reais por aí. Então tinha que fazer um volume muito grande, né, para fazer um Sim. faturamento considerável. Geralmente eventos acontecem mais finais de semana, não? Isso. E eu tô numa cidade que tem 200 mil habitantes, 200 e pouquinhos mil habitantes. Então também não tô num grande centro onde eu tenho um fluxo de evento muito grande, né? Então, ainda assim, era um desafio, mas a gente estava feliz com os resultados, estava crescendo. Tinha o quiosque, né, que dava uma outra receita também, enfim. A gente estava assim. Só que aí chegou a pandemia. E aí os eventos, tudo, né? Tudo foi proibido, mas principalmente eventos, né? Não tinha como fazer eventos. E aí a gente eu lembro, eu nunca esqueço, que foi dia 17 de março de 2020, quando teve a paralisação, né? Que parou tudo. E aí eu fiquei desesperada, assim. Falei, nossa, o que a gente vai fazer da vida, né? Porque a Todo gente mundo, né? trabalhava... E, nossa, no início lá de março, foi março, fevereiro, por aí, né? Foi uma loucura, foi uma loucura. E ainda mais para quem trabalha com um evento presencial, meu Deus, né? Vocês iam, meu Deus, estavam desesperados, né? E a gente ficava dentro do shopping. Então, o shopping foi o primeiro a fechar. Então, a gente teve a operação do quiosque fechada e a agência. Nossa. Então, tudo que a gente tinha
virou zero, assim. A gente ficou desesperado. E aí eu lembro de ficar umas 3, 4 semanas, assim, muito pra dentro, muito mal, assim, reflexiva. E uma vez rodando, assim, os stories no Instagram, eu vi a Chayenne, que é uma amiga hoje, e ela na época ela era promotora, ela prestava serviço de promotoria aqui para a agência, né? Quando a gente fazia lançamento de produto, essas coisas, ela sempre estava envolvida como equipe. E eu vi ela postando uma coisa de afiliados, do mercado de afiliados, e eu falei, nossa, será, né? Será que isso é real? E mandei uma mensagem para ela e ela falou, Fer, é real. É real, ela acho que estava na segunda, terceira semana dela, ela estava fazendo tipo 2.000 já, ela já tinha faturado 2.000 em vendas, né, de um curso de terceiros. E aí eu falei, não, então me passa esse curso, porque eu tô sem fazer nada e eu preciso achar uma forma de reagir, né? Eu já tava ficando muito, muito para baixo. E aí eu comecei a fazer o curso e eu falei, nossa, isso parece que dá certo. E aí eu me lembro que em 5 dias eu vendi tipo R$ 800. Assim, eu fiz umas vendas e eu falei, uau, nossa, isso é muito poderoso, né? Como pode, né? Porque até então eu não conhecia nada, não conhecia ninguém. Foi assim que começou. E E nem aí, anúncios online, nada, você não sabia nada. E aí eu me lembro que isso foi em abril de 2000, ó, para você ter ideia, 2020, abril de 2020. Show. Aí eu lembro de em abril começar a receber muita coisa, né, do marketing digital, e aí eu encontrei o Wendel Carvalho numas publicações e tal. Grande Wendel. E aí ele foi meu primeiro mentor e eu comprei o Vida Épica na época. E eu fiz um alinhamento na Cinto Saúde e aí comecei a ver outros lançamentos dele. E aí ele começou a falar, né, sobre anúncios, sobre, na época, acho que os 5 liberdades que eu comecei a ouvir falar e tudo mais. E aí, quando eu comecei a seguir ele, ver os conteúdos, aí você também começou a aparecer para mim. E aí, só que aí eu conversava com a Juliana, minha sócia, e eu falava assim, eu tenho 2 caminhos. Ou eu seguir só num mercado que eu mal conheço e que eu não sei até quando vai me trazer essa receita, porque afinal era tudo novo para mim, ou eu vou entender como funciona a internet e salvar os meus negócios e tentar incluir de fato os eventos, né, os personagens na internet. Então, tentar quebrar essa barreira e, quem sabe, fazer videochamadas com as princesas, né? Fazer aniversário pelo celular, né? Então, poder cantar parabéns com uma criança que estava também... A gente estava sofrendo muito de ficar dentro de casa. Imagina as crianças. Então, a gente começou a pensar nisso. E aí, você começou a aparecer muito, assim, pra gente. E aí, em maio, eu acho, foi em maio, a gente comprou Conversão Extrema. Maio de 20 ou de 21? Você lembra? Eu acho que foi em maio de 21. E aí eu lembro que em maio de 2021, a Juliana falou assim, vamos comprar, a gente precisa fazer dar certo, enfim. E aí, em maio de 2021, a gente comprou e a gente começou a fazer tráfego pra gente, né? Para os personagens infantis. Isso. E a gente até chegou a lançar, nessa mesma época, acho que até agosto, um infoproduto que era, na verdade, uma videochamada, uma videomensagem com os personagens. Então, a gente gravou 3 temas, aí o pai poderia escolher um tema motivacional, educacional para as crianças, ou tema de aniversário. Isso, né? Ou tema Chegou a vender essas videochamadas? Então, não. A gente fez uma loucura. A gente gravou, assim, teve investimento, fez um estúdio, fez uma loucura. A gente gravou, só que daí na hora do lançamento a gente vendeu, tipo assim, 3 ou 4, sei lá. Foi bem pouquinho. Não deu certo essa... Não deu certo. E aí eu lembro que a gente lançou de Dia das Crianças. Então assim, eu comprei o treinamento em maio e esse lançamento ele foi preparado para o Dia das Crianças, né? Que seria outubro de 2021. Só que entre esse período, a gente começou a fazer tráfego para os nossos maridos, porque eu e a Juliana somos sócias e os nossos maridos eles têm uma empresa de agricultura de precisão. E aí a gente começou a fazer anúncios para eles. E eu até anotei aqui, porque eu não me lembrava muito bem os dados. Mas em julho de 2021, a gente colocou R$730 na plataforma para eles, né? Só no Facebook e Instagram.
e voltou 400 mil. E Caraca. aí foi uma loucura a nossa vida, porque assim, a gente tava tendo muita dificuldade de ter resultado para o nosso, porque o nosso, na nossa cabeça, era supérfluo, a gente tava em pandemia, tava tudo meio... Mas a gente tava na terra prometida para o agro, né? Nós estamos em Rio Verde, Goiás, então vamos falar assim, a capital do agronegócio. Sim. E a gente começou a rodar os anúncios para eles. Na época, eu acho que era de taxa variável, de um equipamento que chama taxa variável. É um equipamento. São equipamentos mais caros. Sim, são equipamentos mais caros. E aí a gente ficou louca, assim, meu Deus, esse negócio funciona. Esse negócio funciona. Não funcionou muito bem ainda pra gente, mas é real, sabe? E aí sim, a gente acordou, assim, parece que começamos a estudar de fato. Então, olha esse intervalo, né? Teve um tempo aí entre a gente entender o que estava acontecendo com a gente, assimilar, né, que isso era real, teve que acontecer de fato. E aí, o que aconteceu? Nesse final de 2021, a gente já teve um faturamento muito mais satisfatório na agência. A gente chegava a fazer, quando muito, vamos falar assim, 15 mil, enfim, numa faixa aí de, sei lá, 15 mil. Aí, isso já com tráfego pago, já? Não. A gente, antes do tráfego, com a agência, né? Perfeito. E aí, com a parte de personagens infantis. E aí, eu até peguei aqui um faturamento, quando foi no ano de 2021, né? No final, quando foi outubro, novembro e dezembro, a gente já começou a mudar um padrão. A gente saiu de um faturamento de, em julho, 9, agosto, 7, setembro, 3 mil. Aí, em outubro, a gente foi para 37 mil. Então, foi a primeira vez que a gente aproveitou a campanha do Dia das Crianças, né? Então, também era um mês temático. Então, a gente, deu uma investida ali, foi bom. Aí, em novembro, a gente fez 25 mil. E em dezembro do ano passado, a gente bateu 70 mil, 71 mil, mais ou menos. Dezembro de 21. Aí, a gente começou 2022 super empolgado, né? Nossa, agora a gente dominou, né? Agora a gente vai dar muito certo na vida. Só que aí, surpresinha, né? A gente, como estava só com personagens infantis, a gente é muito sazonal, né? A gente funciona num calendário de eventos, por exemplo. Páscoa a gente é forte, Dia das Crianças a gente é forte, Natal a gente é forte. O restante dos meses varia um pouco. Então, assim... Não tem muita procura. Aí é mais os eventos de aniversário mesmo. Aí chegou janeirão e a gente voltou para os 5 mil. Então, pensa, a gente saiu de 70, voltou para 5. Aí, quando foi fevereiro, a gente fez, em média, 9.950, 10 mil, vamos falar assim. E em março, a gente voltou a fazer 22 e em abril, 40. Por quê? Porque daí já começava a Páscoa. A gente começou a trabalhar a Páscoa março e aí foi em 40. Só que quando deu de janeiro para fevereiro de 2022, que eu vi que, tipo, a gente não ia conseguir manter aquele faturamento inédito e super positivo que a gente tinha conquistado no final do ano, eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa. E aí a gente já era uma agência de eventos com CNPJ, com sede, com escritório, embora fosse só eu e a Juliana trabalhando. Era só 2 pessoas. Aí em janeiro de 2022 eu falei, peraí, a gente já é uma agência. A gente já tá rodando tráfego pra gente, pros nossos maridos e para amigos, porque vira e mexe alguém pedir, me ajuda com isso, me ajuda, faz uma campanha para mim. Por que não a gente se adequar e fazer mais um braço na agência de marketing digital? E foi aí que em janeiro a gente decidiu que a gente ia ser uma agência de marketing digital. Aí a gente se inscreveu pro Conversão ao vivo em São Paulo, né? O presencial. Isso. E nessa época era nós 3 na agência, eu, Keila e Ju. E as coisas começaram a ficar um pouco desafiadoras, porque também a Ju, eu esqueci de contar essa parte, a Ju, ela tava de neném. O Thomas tinha acabado de nascer, ou tava para nascer, uma coisa assim. Então a gente tava meio assim, já com dificuldade de levar eventos e esse início do marketing. Foi quando entrou a 4ª pessoa na equipe, que foi a Nicole. Aí a Nicole foi comigo já no Conversão em julho. Em julho a gente estava fazendo 16... Peraí, deixa eu mudar de ano. 16
Não, 26 mil a gente já começou a fazer em julho. Caraca, Juliana, anda mal, hein? Conta. E aí foi muito legal, porque quando a gente saiu do Conversão, do ao vivo, a gente saiu com sangue nos olhos, né? E aí a gente saiu de 26 e a gente já foi para 41. E aí teve uma virada de chave que foi no Conversão Extrema online não, ao vivo. Uhum. Na hora que você fez o pitch de vendas do Altitude, eu saí da sala. Eu saí da sala resolver umas coisas no telefone. E eu saí porque eu falei assim, internamente eu pensei assim, isso não é pra mim, né? Não é pra mim. Só que aí eu entrei na sala, novamente, você tava ainda no pitch de vendas e tinha um casal do meu lado, uhum. que eles olharam pra mim e falaram assim, a moça falou assim pra mim, você acredita que meu marido tá vendo um empréstimo pra gente fazer parte do Altitude, porque o ano passado eu falei que não era pra mim, mas eu tô cansada de perder as oportunidades que a vida me dá. E esse ano, mesmo sem dinheiro, nós vamos fazer. E eu tinha o dinheiro, de certa forma, porque assim, a gente sempre faturou pouquinho para mas sempre muito organizada, sempre tinha caixa, porque o mês que não dava para pegar dinheiro, a gente não pegava, porque graças a Deus a gente tinha os nossos esposos que estavam dando conta, né? Então assim, a gente foi muito abençoada em algumas coisas. Então assim, a gente foi sempre muito organizadinha. E aí, como eu tava sozinha com a Nicole e a Juliana, né, que a minha sócia não estava, porque o Thomas tinha acabado de nascer, eu cheguei para ela no sábado à noite, no sábado à noite, né, do Conversão, e eu liguei para ela lá de São Paulo e falei, Ju, o Thiago abriu vagas para o Altitude, encerra amanhã meio-dia, funciona assim, é um investimento muito mais alto, algo que a gente nunca pensou em fazer, mas eu preciso que você confie em mim. É o nosso momento, assim. Eu preciso que você confie em mim. E aí ela falou, Fer, se você tá falando, vai. E eu fui no domingo de manhã e dei meu nome, compramos o Altitude. E aí o jogo começou a mudar de fato, né? E aí a gente fez a meta, né, dos 100 mil. E aí, no evento, eu falei assim, galera, coloca uma meta desafiadora para você, para em 2023 você voltar aqui e contar a sua história em cima do palco. Então, eu saí do Conversão de um faturamento de 11 mil em junho para 26 mil em julho e 41 mil em agosto. Só que assim, quando eu dei lá a meta de 100 mil, para mim era super distante ainda. E eu vi uma pessoa, quando a gente começou a conversa, teve uma pessoa que colocou assim, gente, mas isso é possível, fazer 100 mil em 30 dias? Eu também desconfiava que isso era possível. E, Fernando, eu tô aqui para agradecer a sua participação, ter topado em contar a sua história, né, de você, desde quando conheceu o marketing digital, entrou no Conversão Extrema, dominou os anúncios online, continua estudando, obviamente está sempre evoluindo e crescendo, mas é bizarro o crescimento, né, de bater 100 mil reais aí na sua agência de eventos e marketing, né, e com certeza vai chegar em níveis muito maiores aí, porque, enfim, quando há comprometimento, há resultados. Parabéns, né? Toda a sócia também, a todo mundo da sua equipe. Vocês merecem. E agora te encontro, né? 100 mil em 30 dias. O importante é manter, obviamente. Mas também te vejo no próximo nível, 250 mil em 30 dias. Cara, que massa. Obrigado, Fernanda. Parabéns pelo resultado. E eu te espero agora no próximo nível de faturamento. A gente conversa e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.